E aí, galera, todo mundo online conosco, superar desafios é de humanas. Tudo bem com vocês? A gente já está na atividade integrada número 3 e vocês já sabem, o componente é diferente, mas o aprofundamento se mantém. Vamos dar uma olhada no que a gente vai conversar hoje. Olha lá, tá no LED. Conforme eu já tinha dito para vocês, a atividade integrada número 3, avançamos agora, já entrando em novembro. A aula é a número 20 e a gente vai falar de um tema que acaba orbitando e se aprofundando ainda mais dentro do nosso próprio componente. O tema da aula é desigualdades espaciais no mundo, e aí a questão da espacialidade, ela está focalizada na questão do território, beleza? Vem para mim, porque você já me conhece, eu sou o professor Alcides Guerreiro, a minha formação é em História, mas nessa pegada do novo ensino médio, a gente trabalha de forma interdisciplinar. Num trabalho muito bacana de inclusão, queria apresentar para vocês a galerinha de Libra. Nós temos a Giovana, vai dar um oizão para nós. E daqui a pouco a gente tem também o Laércio. E copilotando essa aula, ele que já é um parceiro, habitué de vários encontros. Você já sabe, a nossa aula aqui vira uma espécie de cosplay de podcast, porque tudo é raiz, tudo é na raça. Eu chamo ele que é o galã, o nosso querido professor Valmir Frias. Seja bem-vindo. E aí, pessoal, tudo Fala bem? no microfone, rapaz! Esqueci do microfone. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, sempre participando das aulas aí do professor Guerreiro, gosto muito, nós dois somos professores de História, então a gente acaba aí fazendo um bate-bola aí legal, né? Acaba ficando bom. Muito bem, vamos dar uma olhadinha aqui na questão das habilidades. A gente tem do eixo estruturante a S03 e nós temos também a habilidade geral básica 502, que é analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas, etc., desnaturalizando e problematizando formas de desigualdades, preconceito, intolerância e discriminação, identificando ações que promovam os direitos e a dignidade humana, a solidariedade. Eu quero frisar quão é importante essa palavra do ponto de vista da trajetória civilizatória. A solidariedade e o respeito às diferenças e às liberdades individuais. O objetivo desse nosso encontro é apresentar e analisar questões históricas e contemporâneas acerca das desigualdades em escala global. Vamos aqui para o LED, muito bem. Globalização. Professor Valmir, aqui no nosso podcast improvisado, né? Se você tivesse que dar aqui para nós o conceito de globalização, que conceito que você daria? De repente, eu sou um aluninho e digo, professor, o que é globalização? O que você vai dizer? Quase que eu fiz a voz do Bob Esponja. Mas, enfim... Quase, né? Quase. O que é globalização? Olha, o mundo cada vez mais interligado, né? Inclusive continentes, né? Em momentos que antes os mares, aí, os oceanos, né? Deixavam continentes um muito longe do outro e praticamente não havia contato entre um continente e outro. Isso daí começa a mudar lá no século XVI, né? A gente, inclusive, acha que globalização é uma coisa atual, que de repente começou no finalzinho do século XX. Na verdade, é algo que já vem de bastante tempo e isso vai, aos pouquinhos, né, aumentando, né, intensificando mais essa globalização do que era aí no comecinho dela. Mas já é um processo aí de, no mínimo, uns 500 anos aí, né? Isso. Alguns especialistas, eu queria aqui até dar uma cabeçada, né, um momento cabeção assim, dizem o seguinte:
Algumas globalizações foram anteriores até o século XVI, mas foram globalizações com movimentos que não se mostraram definitivos do ponto de vista histórico. Por exemplo, Alexandre o Grande, na sua escalada do Império Helenístico, quando ele uniu o leste europeu, especificamente a Grécia e a Macedônia, as civilizações do Mediterrâneo, do Oriente Médio, chegando até o Irã, ele também sonhava com uma globalização. Sim. Chegou até a Índia. Né? A Rota da Seda é uma espécie de globalização aí também, né? Oriente e Ocidente, né? Isso, mas, como a gente sabe, esse projeto dele durou enquanto ele foi vivo. Ele morreu muito jovem, na casa dos 30 e poucos anos, Sim. E aí esse projeto não aconteceu. Depois nós tivemos uma segunda grande onda, com a questão dos romanos. Mas ela se situou basicamente na Europa e ela não se alongou para outras regiões do planeta e acabou sendo datada, ainda que tivesse uma importância bastante forte na construção da noção que nós temos de civilização ocidental. Entretanto, como o professor lembrou, a partir do século XV, a partir do século XVI, começa um movimento que aí ele é espacialmente infinitamente maior do que os que o antecederam, e ele não foi algo pontual, ele veio para ficar. Né? Que esse aqui começa a partir das grandes navegações. E por que ele foi infinitamente maior? Porque ele não ficou restrito a um ou dois continentes. Ele acabou revelando a nossa noção espacial de mapa-mundi. Exato. Né? Sai lá da Europa, consegue descobrir e mapear o que vinha ao sul da África, depois do Saara, que ninguém tinha essa noção. Conseguem estabelecer ali, de uma forma empírica, o traçado geográfico até o extremo oriente. Você sabe como era chamado o Japão nessa época? Cipango, não é? Cipaio. Cipaio, é. Cipaio. Mas chegou perto. Chegou perto. É que eu já tinha ouvido esse nome, mas há muito tempo atrás. Do outro lado, o Colombo chega à América, embora ele ignorasse isso, morreu. Falido, isolado, triste, doente, sozinho, jurando que estava nas Índias. Né? E depois os ingleses chegam também à Oceania. E aí essa noção espacial, ela se constrói a partir do século XV. E ela, como a gente já sabe, acabou vindo para ficar porque ela não foi movida por turismo. Comércio, né? Foi movida por relações comerciais, e na medida em que o capitalismo se desenvolveu, ficou cada vez mais estratégica a necessidade dessas relações comerciais e internacionais, de modo que é o futuro do próprio sistema. O sistema capitalista, Valmir, ele ganha mais dinheiro unificando ou pulverizando as coisas? O que você acha? Pulverizando, né? Pulverizando? Errou! Chutei errado. Errou! É mais fácil várias moedas ou uma só? Uma só. Aí entendeu agora? Unificar, tá certo. É unificar. Fora que você tem aquela necessidade de ter tanto mercado, né, para o seu produto, como matéria-prima. Então, quanto mais lugares você tiver contatos comerciais, melhor vai ser e mais globalizado a coisa vai ficar. E por que você está insistindo nessa questão da unificação, guerreiro? Porque na medida em que eu unifico, a dinâmica do comércio fica infinitamente mais fácil. Né? Você tem um padrão linguístico, você tem um padrão de pesos e medidas. E isso não é tão recente assim, viu, gente? Quando a gente tem aí a centralização que vai dar origem aos Estados nacionais europeus, a gente já tem esse processo acontecendo, e é desse processo que os feudos vão acabar se agrupando e dando origem a países que se consolidam no século XIX. Hoje o movimento ele é infinitamente mais global. E ele se consolida em nível de mercados continentais. Sim. E isso está sendo muito rápido. Eu acredito que não mais do que aqui 1, 2 décadas, nós já tenhamos uma dinâmica capitalista com uma moeda global,
mas não aquela moeda que a gente precisa de transações mais sofisticadas na bolsa ou no câmbio bancário, mas não, um tipo de deslocamento onde você faz saques, resgates e transações a partir de uma lógica virtual bancária que seja unificada. Porque o capitalismo ele é concentrador. Ele concentra mercados, ele concentra riqueza, ele concentra pessoas, e quanto mais ele unificar, mais rapidamente ele faz isso. Portanto, na minha opinião, o professor conceituou super bem, e eu só vou aqui completar que a noção de globalização que nós temos é uma noção relacionada à integração. Se integra. Mas cuidado, não é todo tipo de integração. A gente está falando de uma integração voltada a deixar mais fáceis os canais de comércio. Olha para o LED, olha para o LED, olha para o LED. A gente não pode esquecer também, Valmir, que a globalização, quando eu era criança, ninguém falava de globalização. Eu também não. Pois é, ela é uma expressão que só foi popularizada após a década de 80. E aí vem uma pergunta, por que após a década de 80? Uai! Porque o capitalismo se firmou mais ainda com a queda do comunismo na União Soviética. Estou Muito certo? bem, mas tem outra coisa que vem para nós chegar mais rápido. O que você falou está certo. Só que nós temos uma impressão desse processo de uma forma mais rápida com duas características. A primeira, a gente começa a ter uma noção dessa dinâmica com a questão tecnológica dos transportes e a segunda, da comunicação. Da internet e tudo. Isso. Entendi. Entendeu? Então, a partir da década de 80, a gente constrói recursos de transporte e de comunicação que fazem com que o outro lado do mundo pareça do lado de casa. E aí a integração, ela fica muito mais palatável, ela fica muito mais palpável, ela faz muito mais parte da nossa vida. Eu lembro que na década de 80, por exemplo, a gente precisava aí de pelo menos 24 horas para se apropriar das informações. Hoje não. Hoje as informações são online. Eu ia dar esse exemplo, né? Começou a guerra da Ucrânia, no mesmo dia a gente já estava vendo imagens da guerra, o que estava acontecendo, como estava sendo a invasão. Ou seja, com a internet tudo fica muito mais rápido e muito mais próximo, né? Essa rapidez da dinâmica do jornalismo. Qual é o lado... Você só vê lado bom ou para você ter um lado ruim também? Da rapidez do jornalismo? De online já dá as notícias. Então, acho que não sei se isso seria um problema ou não, mas assim, às vezes a rapidez é tão grande que as notícias não são exatamente aquilo, e às vezes você vai ver depois e acaba dando uma depurada naquilo, porque assim, deram a notícia tão rápida que ainda não tinha uma real ideia do que exatamente estava acontecendo. Maravilhoso, perfeito aqui a tua explanação, porque eu estava justamente querendo pensar isso. Os veículos de comunicação hoje, eles concorrem para ver quem dá a notícia mais rápido, e nesse afã, nessa correria, eles esquecem de fazer checagens. Checar fontes, né? Checar tudo. Poxa, a gente sabe que, por exemplo, a Rainha Elizabeth morreu. Mas já mataram a coitada várias vezes. É mesmo. Antes e depois alguém falava, não, peraí, ela tá viva ainda. Né? E isso tende a acontecer mais vezes no futuro por causa dessa correria e essa ansiedade que a informação online provoca. Tá? Mas vamos continuar aqui. Olha lá o LED. A gente está vendo o LED aqui. E a gente não pode esquecer que nós temos 3 fases dessa dinâmica. Uma, nós já falamos aqui, a questão das grandes navegações, que vai desenhar o mapa mundi, né? E vai introjetar de forma perene essas noções de integração. Lembrando que transporte e comunicação são vitais nessa perspectiva. A segunda acontece no século XIX, com a Revolução Tecnológica Industrial. Por quê, prof? Os caras inventaram a internet deles na época. E as pessoas esquecem disso. Do Telex, né? Telégrafo. O Telex não, o telégrafo, Inclusive, foi por causa do telégrafo
que vai surgir o jornal impresso diário. Sim, porque as notícias chegam, né, pelo telégrafo e aí você Quanto tem tempo como... demora, prof? 6 horas. Pra gente, 6 horas é uma eternidade. Sim, Mas para pra os caras eles- do século XIX, algo que levava 2 meses passa a levar 6 horas. E aí, é claro, Olha o tamanho do salto, né? isso possibilita a gente sair de um enquadramento de conhecimento que era um livro sobre algo estático para um conhecimento que muda do dia para a noite, que é o jornalismo escrito. E isso vai até onde, professor? A gente já falou. Vai até a chegada da internet. Ou seja, até finalzinho do século XX. É, porque aí as notícias agora não são mais diárias. Elas já são são praticamente de hora em hora. Minuto a minuto. É. Né? E depois a gente tem uma terceira fase da globalização que, como o professor bem lembrou, após o final da Guerra Fria, quando os ex-países, né, os países da zona soviética serão integrados de uma forma mais intensa ao mercado global. E também a gente tem outro grande salto tecnológico no transporte e na comunicação. Eu acho que não vou estar vivo, nem você também, mas quem sabe no futuro teremos aí o teletransporte, já pensou? Nossa, ia ser muito bom, hein? Eu sei lá, eu gosto de viajar, eu ia Só sentir que, saudade só que eu de ia viajar. perder uma coisa que eu gosto muito, que é dirigir, né? Ah, é? Eu não ia conseguir mais dirigir. Você ia ser old fashion, então. Ia ser old fashion, etc, etc. E olha, gente, quando o mundo se globaliza, as relações produtivas agora, elas deixam de ser em via local, em via regional. Elas passam a ser em via continental, em via mundial. Vamos dar uma olhada. Olha lá. Vai ser criada a Divisão Internacional do Trabalho. Isso é algo que acontece já a partir do século XVI. O que a gente está olhando é um padrão que se mantém nessa Divisão Internacional do Trabalho, que inclusive passa a ser um recurso fundamental da compreensão das relações externas a partir do século XIX. E aí a gente percebe que o mundo vai ser dividido em áreas centrais do sistema e áreas periféricas do sistema. E aí vocês estão olhando na lousa digital, no LED. Quais são o que eu preciso ter para ser da área central do sistema? Eu tenho que ter o domínio do capital, eu tenho que ter o domínio tecnológico e eu tenho que ter o domínio militar. Se eu não tiver esses 3 domínios, eu não faço parte da área central do sistema. Você consegue me dizer um país que tem esses 3 aí, Romir? Estados Unidos. Os Né? Estados Unidos. Clássico. Né? Outro? Outro, a Rússia. Oi? A Rússia. A Rússia... Quer dizer, a tecnologia, não sei se é tão forte assim, mas eles também têm Então, uma a boa tecnologia russa ela está muito ligada à questão militar. Sim. Mas se você pegar a tecnologia aliada a capitais de bem de consumo, a Rússia ela fica numa fronteira. Você entendeu? Mas, por exemplo, o Japão. O Japão com certeza. O Japão, com certeza. Deutschland, a Alemanha. Também. Né? Então, a gente percebe, e olha que curioso, quem não tem capitais, tecnologia e poder militar nessa barganha da Divisão Internacional do Trabalho, o que sobra para essas regiões? Recursos naturais. Recursos naturais. É. Só que tem um agravante aí, né, galera? Vem para mim. Produça, traz para mim. Capitais, tecnologia e poder militar, eu reproduzo artificialmente. Recursos naturais eu reproduzo artificialmente? De jeito nenhum. É natural, né? É natural. Então, se você só tem, na Divisão Internacional do Trabalho, recursos naturais para oferecer, você já tem logo de cara um problema. Você tem recursos finitos. Sim. É. Outro problema. Se você não cuidar da sustentabilidade, eles vão acabar mais rápido ainda. Você vai perder os recursos naturais, né? Você vai ter um solo mais pobre, por aí vai, né? E tem o terceiro.
é o chamado valor agregado do trabalho. Por que o engenheiro ganha mais que o servente de obra? Porque ele tem o conhecimento tecnológico, técnico, né? Isso chama-se que... valor agregado do Sim. trabalho. Quem tem capital, tecnologia e poder militar, principalmente capital e tecnologia, ele produz bens de consumo com maior valor agregado. Agora, quando só tem carne e grão para vender, o teu valor agregado é baixo, com profissões de baixo valor agregado. É. E aí, quem é que se dá melhor no comércio entre periferia e centro? O centro, né? O centro. É. Ele vende produtos mais caros, Sim. com maior valor agregado. E caso não dê muito certo, ele tem armas. É. De todo jeito. Se eu não conquistei economicamente, eu conquisto militarmente. Você não tem para onde correr. É. Você vai sofrer ali dominação imperialista econômica e dominação neocolonial, colonial e política. Pelas forças das armas e pela força da tecnologia e do capital. É. E por que você está falando tudo isso, prof? Ora, a aula da gente é sobre desigualdade. É. Então a gente já está mostrando aí que a relação entre os países nessa divisão internacional do trabalho, ela é profundamente desigual, né, galera? Então vocês estão olhando ali. Vocês estão vendo ali, né? Capitais, tecnologia, poder militar, essa área central aqui, vai trabalhar com produtos maquinofaturados, de alto valor agregado, etc. E o mercado global passa a ser determinado por essas nações, né? Que a gente está vendo aqui. E tem algo que se começou a discutir bastante agora, Valmir, porque as pessoas falam, né? Um país para se desenvolver precisa de estudo. Eu concordo. Estudo é fundamental para você melhorar a produtividade. Investimento em educação, né? Isso. Sempre. Melhorar a produtividade e melhorar também a qualidade do valor agregado ao trabalho, que só vem com investimento educacional. Só que tem um detalhe. Muitos economistas estão trabalhando com uma tese que eu estou gostando muito de aprender. Eles também perceberam que os países se desenvolvem melhor e mais rápido quando eles conseguem reter o capital. Então, a riqueza que eu produzo no meu país, eu não vou gastar com outro. Concentrar o ganho lá mesmo. De novo a palavra concentrar. É. Eu não estou concentrando só numa classe social, num extrato social. Os países, eles tomam o cuidado para que nessas relações eles concentrem o máximo também do capital dentro de suas fronteiras nacionais e dentro dos grupos desses próprios países. Para que esse capital circule e se torne um financiamento do próprio desenvolvimento dessas nações. Mas aí dos grupos você está falando estilo BRICS, por exemplo? Não, dos grupos econômicos. Entendi. Tipo Entendeu? União Europeia. Não, grupos econômicos, não grupos políticos. Por exemplo, grandes grupos assim de empresas. corporações. Entendi. Não, eu tô pensando em Quanto poder mais político, eu segurar corporações dentro do meu Estado nacional, mais esses capitais ficarão dentro desse Estado nacional. Sim. E ele vai ser usado como recurso de financiamento. Então eles concluíram que não é sentido isso, né? Que não é só educação. Não adianta nada você ter educação, valor agregado e gastar tudo aquilo que você tem como ganho de produtividade mandando para outros países. Você está entendendo? Por exemplo, comprando produto industrializado que a sua indústria não produz. Aí você tá tendo uma vazão de dinheiro, né, para outro país. E isso daí uma grana alta, porque como você falou, aí vai ter valor agregado, vai ter tudo isso daí, né? Porque então, é um produto manufaturado. Isso. Fica o convite aqui, o professor que está trabalhando com os alunos, se precisar de uma indicação de literatura, é papo cabeça, mas o professor vai gostar, vai curtir, e muitos deles, inclusive, acho que já conhece, que é o Capital do Século XXI, escrito pelo Thomas Piketty. Gente, vamos lá para o LED? Olha lá. A gente está vendo, olha quem está na área central. União Europeia. Estados Unidos. Estados Unidos da América. Estados Unidos. Japão. O Japão.
Olha quem chegou na área central. Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um clube muito pequeno. China. A China, tá? O Brasil, ele tá no meio. Ele não é nenhum país periférico, porque nós dominamos já muitos de recursos tecnológicos. Só que boa parte dos domínios tecnológicos que nós temos, Valmir, estão ligados a recursos naturais. As nossas áreas de tecnologia de ponta é onde? Petróleo, a Petrobras. A agrícola também. Né? Agrícola, bem lembra. Você está entendendo? Então, quer dizer, a gente tá numa fronteira. Nossa, professor, mas a gente não pode entrar nesse seleto clubinho aí? Pode. Só que para isso, gente, não tem segredo. Precisamos de um profundo projeto de financiamento educacional. A gente tem que atacar essa estrutura de desigualdade que permanece no país, que tira das pessoas a oportunidade de desenvolver os seus talentos. E a gente tem que criar grupos econômicos aqui que façam que o capital permaneça e circule no próprio país. O que significa um projeto de reindustrialização do país. Gente, não tem segredo, tá? Quem sabe nossos netos possam ver essa bandeirinha ali e pular porque para a área mais central. Em alguns pontos, né, o Brasil ele tem um parque industrial em alguns pontos meio ultrapassado, né? Eu diria que a gente está num processo de desindustrialização. Sim. A gente teve um pico da industrialização no Brasil enquanto relação PIB na década de 80, mas a partir da década de 90, que não por coincidência tem tudo a ver com a abertura econômica e a globalização, o que os nossos capitais começaram a fazer? Começaram a se associar com capitais externos e sair do país. E sair. E aí o Brasil passa e vive atualmente um processo de desindustrialização. E uma coisa que eu lembrei, que vai só complementar um pouquinho, né? Mas no LED estava mostrando a bandeira ali da Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul foi um dos países que na década de 90 deu um salto enorme, assim, em questão de uma década, né? Que foram até chamados de tigres asiáticos na época e tal. E tudo isso eles conseguiram por quê? Justamente porque investiram maciçamente na educação. Né? Na educação e num projeto nacional de industrialização nacionalista. Exatamente. Tá? Com os grandes grupos coreanos que todo mundo sabe. LG, Hyundai, Samsung. Né? O que as pessoas talvez esqueçam é que esses grupos foram impulsionados com uma política de Estado. Foi uma política de Estado que impulsionou isso. Tá? E quem lembraria disso da Coreia do Sul na década de 70? Ninguém. Foi muito recente. Ninguém nem falaria, né? Pois é. Vamos rapidinho aqui. Um pulo muito rápido, né? Vamos rapidinho aqui que está acabando o tempo. Olha lá. Quando a gente fala de integração, a gente não pode esquecer que essa integração é econômica, mas não é social. Né? Os europeus têm problemas com os refugiados. Pessoas pobres de regiões pobres não podem, de alguma forma, desfrutar de todo esse conforto que a gente citou aqui, de um comércio integrado. Isso é muito seleto, né? Não integra todo mundo, não. E, olha lá, a gente termina a aula mostrando em números agora, essa desigualdade, que impacta diretamente na expectativa de vida, no nível de escolaridade e da renda nacional, a partir do comparativo do IDH. Quem é o primeirão? Noruega, né? A Noruega. Né? E quando a gente pega a Noruega com 0,9 e compara com o Níger, evidentemente fica aí um abismo na qualidade de vida e nesses indicadores, mostrando que o desafio não é só interno, não é só brasileiro, ele também passa por uma perspectiva mundial. Valmir, dá um tchauzão para a galera. Tchau, tchau, pessoal, até uma próxima aí, né? Avaliem a aula, digam o que vocês acharam e até uma próxima, Egueiro. Eu vou avaliar a aula, gostei de você. Eu também gostei de você. Tchau, gente, valeu, tchau, tchau, valeu. Obrigado.